Né? Maravilha. Bom, boa noite já, boa noite a todas, boa noite a todos e boa noite a todos. Estamos começando aí mais uma reunião aberta do Encontro de Defensores Públicos, ocorrida recentemente no ano de 2021. Tem mais agora um encontro estadual. Uma das pessoas aqui, que é o Guilherme, diretor da IDEP, vai explicar para nós como é que funciona, que é o evento em que se debate as teses institucionais da Defensoria Pública no Estado de São Paulo. Essa reunião, portanto, é uma reunião para avaliação, e estão conosco aqui, no nosso evento, o Guilherme Pitina, que é o diretor da Escola da Defensoria Pública aqui em São Paulo, a Camila Marques, que é a coordenadora geral da Ouvidoria da Defensoria Pública, e várias entidades que participaram do encontro, colaborando com teses institucionais para a Defensoria. O Instituto Alana, na pessoa da Isabela Henriques, que também é integrante do Conselho Consultivo da Ouvidoria, a ACT, na pessoa da Adriana, o IDDD, na pessoa do Glauter, e também do Carlos Eduardo, e também o Internet Lab, na pessoa da Bárbara Simão. Também o IBCCRIM, na pessoa da Cleonice Pitombo, que é a ouvidora do IBCCRIM, e a FIAM, que na pessoa do Antônio Escrivão, e o DJ Cadu, na pessoa do André e da Juliana Hashimoto. No nosso encontro agora, a nossa ideia é um pouco situar as entidades que nos acompanharão pelas redes sociais a respeito de como funciona o encontro, um pouco fazer um balanço a partir da Camila, que vai expor os números da participação social no encontro, e, na sequência, avaliar com as entidades quais foram as teses que foram apresentadas, por que é importante que a Defensoria Pública também inclua no seu planejamento, no seu plano de trabalho, as teses que foram apresentadas à instituição. E, ao final, a gente tira também alguns encaminhamentos. Então, começando no nosso roteiro, eu vou passar para o Guilherme para explicar brevemente como que funciona o encontro de defensores, a votação, e depois de votado, como é que se dá a incorporação das teses, seja da sociedade civil, seja de defensores, pela instituição, no âmbito da atuação judicial da Defensoria Pública. Então, Guilherme, com a palavra. Boa noite, colegas que estão nos assistindo aqui, todos os presentes. É um prazer dividir com vocês essa experiência que a Defensoria Pública teve em chamar entidades da sociedade civil para apresentar as teses institucionais. Isso eu devo ao trabalho exercido muito bem pelo William, né? O William, ouvidor-geral da Defensoria Pública, conseguiu capitanear várias entidades sobre diversas áreas, de uma forma muito construtiva, muito democrática, trouxe isso para a gente, o que foi muito bem acolhido pela Defensoria Pública, porque ampliar o debate sempre é positivo para a gente identificar, né, não só dos próprios defensores, como acontece, mas também da sociedade como um todo, isso nas diferentes áreas e vertentes, como que a Defensoria pode avançar nessas teses institucionais. Eu me lembro do jurista Peter Aberle, né, jurista alemão, falando da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, ou seja, a necessidade da gente abrir para a sociedade, né, democratizar a interpretação constitucional para que as entidades, de modo geral, participem dessa construção e não só os juízes, né? Então, fazendo uma analogia aqui, eu vejo, né, já que eu atuo na área de direito constitucional, com muito bons olhos que a gente enxerga essa democratização das teses institucionais nessa mesma linha, já que isso acabou gerando muitos efeitos positivos, né? Falando mais na linha do direito constitucional, as audiências públicas, a figura do mix curiae, e essa ideia foi trazida, então, para teses institucionais, com a participação de todos vocês. Então, aqui o meu agradecimento pelas propostas, pela participação de todas as entidades aqui presentes. Foi muito rico o debate, os defensores gostaram muito de compartilhar com vocês essas ideias novas, né? Parte delas foram aprovadas, outras geraram outras discussões, mas aprovadas ou não, o objetivo foi atingido, que foi estimular o debate, trazer esses assuntos, né? E aqui falando um pouquinho da tese institucional, né? Quando falamos na tese institucional, que é um termo um pouco técnico, né? A ideia é justamente trazer assuntos do dia a dia da Defensoria Pública que possa servir como uma litigância estratégica, que a gente diz, ou seja, técnicas, né,
processuais, ligados ao direito material também, que possam ser importantes para promover avanços, mudanças de paradigma, mudanças da jurisprudência, sempre pensando numa linha de estratégia para se trazer ao judiciário temas sensíveis da defensoria, com o olhar da defensoria para a população vulnerável como um todo. Quando falamos vulnerável, não só a vulnerabilidade econômica, mas todas as formas de vulnerabilidade, que é muito ampla. Então, com isso, as teses institucionais das últimas vezes têm sido feitas a cada 2 anos, e dessa vez teve essa grande virtude de trazer essas entidades da sociedade civil para debater, apresentar teses e colocar todos esses pontos em debate. Então, com isso, eu deixo aqui o meu agradecimento. Acho que é uma primeira oportunidade que a gente teve essa apresentação e participação mais robusta, né, William, que a gente conseguiu. Agradeço novamente o William por esse motivo e que isso se mantenha a partir de agora, cada vez mais, né, é o nosso objetivo, para que a gente consiga ter essa troca constante de informações ligadas a essas teses institucionais. Então, aqui pela Escola da Defensoria Pública, eu deixo o meu agradecimento e essa esperança aqui de continuar aperfeiçoando ainda mais para os próximos pré-encontros e encontros da Defensoria que discutam esses assuntos, tá bom? Muito obrigado pela atenção, William, e Obrigado, a gente vai Guilherme. continuar aqui a conversa. Obrigado, Guilherme. Eu vou só dividir esses louros que você tem dado a mim, primeiro as entidades, né, que participaram, mas fundamentalmente a Camila, que fez toda a articulação, entrou em contato, elegeu algumas entidades como ponto-chave para dialogar também. Mas antes de passar para a Camila, Guilherme, para ela fazer esse balanço numérico do que nós recebemos, o que foi para o encontro, se você poderia também explicar como é que funciona as etapas todas do encontro de defensores, etc., né, para a gente Claro. democratizar um pouquinho. Normalmente a gente divide em 5 assuntos, né? O assunto ligado ao criminal, à execução criminal, também à família, à infância e juventude e ao cível, né? São as 5 matérias principais do dia a dia da Defensoria Pública. E, mediante essa divisão em grupos, os colegas, cada um da sua área, promovem essas discussões. Então, muitas vezes a gente tem a apresentação da sociedade civil por essas teses institucionais, como aconteceu, temos por defensores individualmente ou em conjunto com outros colegas, e muitas vezes os núcleos especializados da defensoria também apresentam algumas teses institucionais, sempre ligadas a uma desses 5 temas, né, macrotemas, por assim dizer. A partir dessa apresentação da tese, que é no formato de um enunciado de uma súmula, né, os colegas debatem acerca da redação, debatem acerca do seu conteúdo, e a partir disso, desse debate, se chega a uma versão final, muitas vezes, desse texto, e ele é submetido a uma votação entre os defensores que estão ali naquele pré-encontro que nós chamamos, né? E por que chamamos pré-encontro? Porque depois dessas sucessivas discussões em cada um desses 5 temas, as teses aprovadas por maioria de cada assunto, até 3 de cada uma dessas áreas, elas são submetidas ao final do ano no chamado encontro estadual, aí sim, que vão ser aprovadas um número mais global dessas teses, e essas vão incorporar justamente as chamadas teses institucionais, que vão ficar reconhecidas, né, pela carreira como um todo. Então, junta-se todos esses 5 assuntos para decidir quais vão ser as teses prioritárias dentro dessas aprovadas nesses pré-encontros temáticos, e a partir daí nós temos um documento que formaliza, né, as teses vencedoras. E elas têm esse objetivo, né, de instigar os defensores, de chamar atenção para os assuntos e buscar que, por meio delas, sirva-se de orientação para que, se o defensor estiver analisando um caso que tenha identidade com esse assunto, a partir disso ele consiga explorar esses elementos e, a partir daí, promovendo isso que eu disse, né, essa mudança de paradigma, mudança de uma jurisprudência que está sendo desfavorável, eventualmente, ao público-alvo da defensoria, e provocar o judiciário para justamente rever alguns posicionamentos e, muitas vezes, construir novas possibilidades diante dessas teses. Então, basicamente, esse é o mecanismo que a gente costuma fazer para buscar justamente promover essas mudanças importantes na ótica do direito. Obrigado, Guilherme. Então, na sequência, eu passo para a Camila, como anunciado anteriormente, para esse balanço. Camila. Obrigado, William. Boa tarde a todas e a todos.
Bom, foi um processo muito rico, né, muitíssimo valioso, em que a gente certamente vivenciou uma participação muito ativa da sociedade civil organizada, e os números, eles são muito expressivos, né, falam por si. Então acho que vale passar para os números. A ouvidoria, nesse processo de formulação de recebimento de teses institucionais, nós recebemos 32 teses institucionais. Dessas 32, 26 foram admitidas e foram ali, né, discutidas nos 5 pré-encontros temáticos. É muito importante dizer também que dessas 32 teses recebidas pela ouvidoria, a gente teve uma diversidade temática muito valiosa também. Então a gente recebeu 9 teses na área civil, 7 teses na área criminal, 2 teses na área da execução criminal e 14 teses na área da infância e da juventude. Foram aí abordados temas muito relevantes para a agenda dos direitos humanos, como a garantia dos direitos das mulheres, liberdade de expressão e de associação, proteção de dados e segurança pública, publicidade, violência policial, direito à saúde, direito à moradia, combate a agrotóxicos, enfim, a lista é enorme. A gente tem um compilado também no nosso site, no site da ouvidoria, ali todos e todas poderão encontrar uma lista de todas as teses recebidas pela ouvidoria. E é importante dizer também que, para além da variedade temática, da diversidade temática ter sido muito grande também, a gente também recebeu teses de diferentes atores e diferentes atrizes da sociedade civil organizada. Então, dessas 32 teses, a gente recebeu teses aí de 16 diferentes atores e atrizes da sociedade civil organizada. Então, diferentes organizações de direitos humanos, movimentos sociais que atuam no sistema de justiça, propuseram e formularam teses institucionais nas áreas trabalhadas. E a boa notícia foi que dessas 26 teses admitidas, né, 32 recebidas e 26 admitidas, 6 teses foram aprovadas nos encontros temáticos. E aqui a gente tem uma tese criminal do EDDD, 3 teses na área da infância e juventude, sendo 2 da Lana e uma do IBCCRIM, uma tese na área civil, do Alana também, e uma tese na execução criminal, que foi da Comissão Justiça e Paz, formulada pelo nosso conselheiro consultivo, Luciano Santoro. Então, esse é o balanço, né, um balanço muito, acho que valioso, muito rico, muito expressivo. E aproveito também, né, pela minha vez aqui, para agradecer a Luísa Plastino, da nossa equipe, a Bárbara também, que também foram, assim, essenciais nesse processo. E além, né, da EDEP, que absolutamente conduziu os trabalhos de uma forma muito valiosa, e também todas as organizações que participaram muito ativamente, de forma muito comprometida. Obrigado, Camila. Bom, então a gente já tem um panorama geral, né? Obrigado, Guilherme, também pela exposição. E como fez a Camila, era minha obrigação também agradecer a Luísa Plastino, Luísa, pelo trabalho e pelo empenho para que pudesse dar certo também essa contribuição da sociedade civil, né? Como disse a Camila, foi muito expressivo. Camila, no universo, Guilherme, se eu não me engano, de 39 teses no geral, não é isso? No universo de 39, 32 teses apresentadas no encontro de defensores são de iniciativas da sociedade civil, das entidades, né? Uma parte delas, parte significativa aqui no nosso encontro aqui de hoje. Bom, pessoal, então partindo também para a avaliação agora um pouco das entidades que apresentaram, falar um pouquinho das propostas que foram apresentadas, vamos passar então para esse bate-papo com a sociedade civil que propôs as teses aí à defensoria. Podemos fazer aqui por levantar a mão, vocês levantem a mão aqui e aí a gente vai passando, pode ser? Quem pode ser o primeiro? A primeira? Isabela? Posso falar. Obrigada, William. Muito boa noite a todas e todos que estamos assistindo. É um prazer enorme estar aqui hoje participando dessa conversa, que é também uma comemoração muito importante dessa participação da sociedade civil nesse movimento da defensoria. E eu quero me juntar ao que já foi trazido antes, de agradecer e parabenizar
todo o trabalho do Guilherme, da escola e do Conselho da Ouvidoria da Defensoria Pública e da Ouvidoria, tão importante para que a sociedade civil também pudesse conhecer essa oportunidade e pudesse ter uma participação efetiva. Então, eu agradeço muitíssimo o William, Camila, Luísa, enfim, pela liderança também nesse processo e de todo o trabalho da ouvidoria da Defensoria que vocês têm feito, e na sua liderança, William, que esse trabalho primoroso, né, que dá a voz, e que a voz da sociedade civil ela é muitíssimo reconhecida, com a importância que deve ter em várias áreas, e nessa aqui também. E eu falo aqui hoje em nome do Instituto Alana. Nós fizemos a apresentação de várias teses, como a Camila trouxe, tivemos algumas delas que foram aprovadas, e como o Guilherme trouxe, acho que é muito importante que a gente, é claro que o resultado é fundamental, mas que a gente também olhe para o processo no sentido de que esse debate, ele é muito importante, né? De que levar esses temas para debate, levar o tema para os defensores e as defensoras é absolutamente relevante, são temas que fazem o avanço da própria atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo em vários aspectos, nessas áreas todas que foram mencionadas. E da nossa parte, nós tivemos 3 teses que foram aprovadas nesse primeiro encontro, que serão levadas para o encontro anual, e que nós confiamos que sejam, enfim, aprovadas. Acho que eu posso falar rapidamente um pouquinho sobre cada uma delas. Uma delas é a nomeação de um defensor público, uma defensora pública da criança. Isso é um tema já bastante discutido pelas organizações do campo dos direitos da criança e do adolescente. Muitas vezes nós sabemos que os interesses da criança e do adolescente, que são sujeitos de direito hipervulneráveis por sua fase de desenvolvimento biopsíquica, né, na qual elas estão, muitas vezes os seus interesses conflitam com os interesses dos seus responsáveis legais, das suas famílias. Então, é muito importante que a gente tenha essa figura no âmbito do sistema de justiça, né, que haja o defensor público da criança, né, e que faça essa escuta direta da criança em relação àquilo que lhe garante o melhor interesse, aquilo que já está previsto em toda a nossa legislação. A segunda tese que nós tivemos aprovada foi a garantia de que qualquer procedimento de suspensão ou destituição do poder familiar deve contar com a audiência inicial de estudo diagnóstico. Também é um tema bastante importante, bastante relevante, que garante os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. E a terceira tese foi a de que não pode ser deferida uma ordem de remoção ou despejo se ausente protocolo de proteção de direitos da criança e do adolescente. De novo, garantindo os direitos fundamentais e garantindo aquilo que o artigo 227 da Constituição Federal traz, que é colocar a criança e o adolescente como prioridade absoluta, né? Então, que seus direitos e que aquilo que lhes diz respeito sejam observados e que haja, então, esse protocolo antes de que seja feita uma remoção. E, por fim, eu queria trazer esse momento como muito importante, essa escuta da Defensoria, dos defensores e defensoras públicas do Estado de São Paulo, à sociedade civil, essa participação, porque eu acredito que isso honra a história da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? Então, acho que esse diálogo ele é fundamental, ele é muito importante e que ele siga muito vivo, né? Acho que eu tenho a honra de participar do Conselho da Ouvidoria da Defensoria Pública já tendo sido reconduzida nesse mês, né, recentemente, então já tive a oportunidade de participar ao longo desses últimos anos desse trabalho, sei o quanto que é importante esse diálogo entre a sociedade civil organizada, entre os movimentos sociais, entre a sociedade de uma forma ampla, com a defensoria, para que a gente, enfim, garanta lá na ponta que os direitos humanos, os direitos fundamentais das pessoas, eles sejam defendidos e eles sejam garantidos no sistema de justiça. Então, é uma honra poder fazer parte do Conselho e muito feliz de poder estar aqui
hoje olhando para esse momento de participação social. E eu também quero aqui aproveitar para agradecer toda a equipe do Instituto Alana que pôde participar da elaboração dessas teses que nós apresentamos, né? Nós tivemos a participação praticamente de todos os advogados e advogadas que fazem parte da equipe do Instituto Alana, que enviaram vídeos, que fizeram a redação, que participaram das discussões, enfim, houve muito trabalho, né? Então, acho que todo esse processo, ele é muito relevante, ele é muito formativo e sem dúvida nenhuma, ele alimenta essa caminhada pela justiça, por tudo aquilo que nós buscamos como sociedade. Muito obrigada, William. Obrigado, Isabela. Ao final a gente faz, então, os comentários que a Isabela pontuou aqui. Na sequência, pessoal, pode ir levantando a mão, a gente vai passando a palavra. Passo para o Glauter, então, que também é do Conselho da Ouvidoria, do IDDD, e participou também do encontro, defendendo várias teses aí que foram propostas na área criminal. Glauter. Obrigado, William. Acho que, em primeiro lugar, eu fiz questão de falar agora, até logo após a Isabela. Primeiro que eu queria fazer coro à fala dela, no sentido de, não só de elogiar, mas também de agradecer pelo trabalho, pelo empenho, pela participação da ouvidoria nesse processo todo e principalmente por ter nos mobilizado a isso, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, o agradecimento do IDDD, tenho certeza que o Cadu vai concordar comigo, a você, William, na condição de ouvidora, a Camila, na condição de coordenadora-geral da ouvidoria, a Luísa e a toda a equipe da ouvidoria, que a gente sabe que faz um excelente trabalho. Tenho muito orgulho de fazer parte do Conselho Consultivo e, assim como a Isabela, estar sendo reconduzido agora, né, pela segunda vez ao exercício dessa função, e a gente tem tido a oportunidade de testemunhar e de vivenciar na prática esse trabalho que é tão importante. Mas eu gostaria também de agradecer, de cumprimentar o Guilherme pela participação da escola nesse processo todo, não pela participação, porque isso é obviamente conduzido pela escola, mas pela forma de condução e pela disponibilidade em nos receber, né? Tanto enquanto membro do Conselho Consultivo, como enquanto representante da sociedade civil, que tive a oportunidade de estar representando, né, naquela oportunidade, e eu confesso que foi uma experiência muito engrandecedora para mim. Eu até conheci alguns dos defensores da área criminal, enfim, eu também já fui estagiário da defensoria com muito orgulho, na época de graduação ainda, na execução criminal, e o que eu tive a oportunidade de testemunhar foi um processo verdadeiramente democrático e representativo. E isso, para mim, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque nós estamos aqui mobilizados para viabilizar a participação da sociedade civil nesse processo tão importante, né, de construção dialógica de teses institucionais, e poder ver isso concretizado na prática de forma efetivamente democrática e representativa tem um valor muito grande, né? Eu acho que nós não estamos aqui nessa reunião agora, nessa conversa, falando sobre isso por acaso. Então, isso, para mim, tem um significado muito grande, a postura dos defensores, o debate aprofundado das teses, a reflexão acerca daquilo que deveria ser aprovado, que não deveria ser aprovado, o porquê, as discussões, principalmente a visão de litigância estratégica que foi adotada de fato, que é uma bandeira que o IDD tem carregado cada vez mais recentemente e que todos nós aqui sabemos da importância disso, principalmente em razão do volume, né, das demandas que chegam. Então, tudo isso é realmente um resultado de um trabalho louvável, e eu só tenho realmente elogios à Escola da Defensoria, e faço aqui na pessoa do Guilherme, mas a todos os defensores, sem qualquer tipo de restrição, porque o trabalho que desempenharam aos sábados, né, eu participei do encontro criminal, e um sábado, durante longas horas, debatendo e se aprofundando em temas, realmente mostra essa dedicação e esse empenho. E também gostaria de fazer o registro aqui, porque isso foi feito, né, no primeiro encontro, o encontro criminal foi o primeiro, né, dos encontros temáticos, e na oportunidade o próprio defensor que estava conduzindo o encontro, né, fez o registro de que a tese que foi aprovada pelo IDDD, que é uma tese muito importante, eu já vou falar dela na sequência, foi a primeira tese aprovada pela sociedade civil nestes encontros, né? Ela ainda segue para o encontro estadual, mas foi feito esse registro e a tese foi muito elogiada e muito bem reconhecida. Então faço questão de trazer esse dado, essa informação aqui, porque esse é um outro elemento que me parece sobremaneira importante e mostra, eu acredito, que o processo de evolução pelo qual nós estamos passando, né? Eu acho que essa quantidade de teses propostas e aprovadas pela sociedade civil nessa oportunidade, ela não é por acaso, ela é fruto de uma construção contínua que vem sendo feita de maneira gradativa e que
agora, daqui para frente, tende a dar cada vez mais frutos, né? Então, entendo que isso também é fruto do trabalho de todos vocês e fico muito feliz de poder participar disso. Falando um pouquinho sobre a tese que foi aprovada em si, Cadu, fica à vontade para me interromper ou para complementar, a gente não conversou, não combinou nada antes, mas estou tomando a liberdade aqui de expor essas questões que eu entendo importantes. Eu acho que a tese aprovada ela representa um avanço muito significativo do ponto de vista do processo penal brasileiro, porque ela vai um passo além. Ela extrapola uma discussão relevante do reconhecimento de pessoas que vem sendo travada não só pelo IDDD, mas no sistema de justiça criminal como um todo, pelo IBCCRIM, pela Rede de Justiça Criminal, por uma série de outros atores deste processo, mas ela vai além de requerer a observância da lei e além de requerer a imposição de consequências legais para o descumprimento, né, destes requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Penal. A tese aprovada, que possui a seguinte redação, né, o reconhecimento de pessoas deve ser acompanhado de elementos externos de corroboração e, por si só, não é suficiente para a condenação criminal, ela dá aquele passo adiante que nós estávamos precisando. Recentemente, a jurisprudência dos tribunais superiores tem decidido com mais rigor pela observância, né, pela necessidade de obediência ao figurino do artigo 226 do Código de Processo Penal. E agora, com essa tese, nós temos a possibilidade de ir além nessa discussão e pleitear que não apenas sejam os ditames legais obedecidos no momento do reconhecimento pessoal, mas também que, mesmo que eles sejam obedecidos, o reconhecimento não sirva como única prova, como prova exclusiva para subsidiar, para embasar uma condenação criminal, né? Isso com base em estudos psicológicos, em estudos técnicos aprofundados, acerca de temas como falsas memórias, acerca de temas como a influência, né, que o reconhecedor pode sofrer no momento do reconhecimento e questões dessa natureza. Então, eu acho que é um tema sobremaneira importante para o processo criminal. A gente sabe que o reconhecimento é a principal prova na grande maioria dos casos que estão em tramitação hoje, principalmente os casos que estão sob patrocínio da Defensoria Pública no Estado. Então, nós entendemos que a aprovação dessa tese representa um avanço muito significativo nesse combate aí à arbitrariedade, nessa luta pelo respeito aos direitos humanos, pelo cumprimento efetivamente do Código de Processo Penal e da legislação processual penal, né? Então, são essas questões que eu gostaria de destacar. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez, né, ao William, ao Guilherme, a Camila, a Luísa, por todo o trabalho e principalmente por permitirem a nossa participação da sociedade civil, a minha participação como conselheiro nesse processo foi uma experiência muito engrandecedora. Aproveito também para agradecer aqui publicamente ao Cadu por todo o trabalho que ele fez, por toda essa interlocução, por esse contato, por essa preocupação em fazer as coisas darem certo. Espero que a gente tenha conseguido desenvolver um bom trabalho durante essa atuação. Muito obrigado. Obrigado, Glauter. A gente faz os comentários no final também. Carlos Eduardo, seguindo aqui, você pode pegar a palavra, então, na sequência do... Claro, obrigado, William. Obrigado, Glauter, também pela menção honrosa. Bom, enfim, correndo o risco de ser um pouco repetitivo, acho que eu queria aqui, em nome do IDDD, agradecer novamente, reforçar o agradecimento à ouvidoria. Quero fazer um elogio sincero também a todo esse trabalho, ao William, à Camila, por todo o compromisso de vocês, a transparência e a parceria com a sociedade civil. Foi um processo realmente muito... o IDDD foi muito apoiado, assim, a gente se sentiu muito construindo juntos, foi muito bacana. Pelo esforço também da ouvidoria e da escola, da defensoria, de vocês terem conseguido garantir essa oportunidade, esse espaço, mesmo à distância, que a gente sabe que é um modelo que todo mundo ainda está enfrentando desafios e a gente não tem muito precedente com relação a isso. Então, nesses tempos e nesse contexto, nessa conjuntura, foi uma satisfação muito grande para o DDD, de fato, poder participar e ser ouvido nesse processo e contribuir. E, enfim, é uma grande alegria para a gente que uma das teses tenha sido aprovada nesses pré-encontros, como o Glauter comentou. Ela é bastante relevante no nosso entender. O IDDD tem se debruçado sobre a temática do reconhecimento de pessoas, da prova testemunhal também, enfim, provas dependentes da memória como um grande eixo temático da justiça criminal. Um dos maiores projetos nossos do Instituto atualmente foca nessas questões, então para nós foi muito, muito importante que esse enunciado tenha sido deliberado, conversado e aprovado nesse momento. E
a gente também confia que isso vai seguir adiante e vai ser incorporado na Defensoria como tese institucional de fato. E, enfim, acho que pensando nos próximos processos, acho que nosso desejo é que essa participação da sociedade civil continue sempre acontecendo, né? Que seja cada vez maior, que a gente possa sempre contribuir muito mais. Por isso que eu digo que foi uma oportunidade muito importante, muito valiosa ter participado do processo nesse momento. Quem sabe no futuro a sociedade civil possa participar dos encontros pré-temáticos também, para debater, tirar dúvidas, construir junto, ouvir críticas, comentários, enfim, acho que seria uma sugestão interessante de ser considerada. Claro que no nosso caso a gente teve até o privilégio de ter o Glauter, que foi maravilhoso, que além de associado do IDDD é membro da ouvidoria, então mais um grande ponto positivo para o IDDD nesse processo, mas enfim, fica como sugestão para os próximos momentos, para que todas as entidades da sociedade civil também possam ter esse espaço. Sei que no modelo virtual isso é cada vez mais difícil, mas enfim, acho que tudo isso justamente para reforçar como esse processo foi precioso e valioso. É muito, muito bacana ouvir os números que a Camila traz e ter uma dimensão do todo, assim, considerando todas as áreas, todos os encontros, 16 entidades que enviaram sugestões, então é muito bacana mesmo que essa democratização esteja acontecendo de fato. Então, acho que o nosso desejo é que só cresça cada vez mais. Então, fica aqui um imenso muito obrigado. É isso. Obrigado, Carlos Eduardo. Pessoal, pode levantar William, uma votação. Vou falar. Posso só fazer um acréscimo muito rápido, que acabou ficando faltando, por favor? Queria aproveitar a oportunidade também, acabei me esquecendo, peço desculpas, mas queria também cumprimentar a Bárbara, do Internet Lab, e a Cleonice, do IBC CRIM, porque eu, no Encontro Criminal, tive a oportunidade de representar a sociedade civil de maneira ampla e, inclusive, fazer a defesa, né, das teses. Claro que foram enviados vídeos, né, mas eu tive a oportunidade de também debater essas teses representando a sociedade civil e queria cumprimentá-las, as duas, pelo trabalho. Ainda não te conhecia, Bárbara, também não conhecia o Internet Lab, conheci por meio dessa oportunidade, mas sou associado do IBC CRIM também, fui estagiário do IBC CRIM, conheço a Cleonice só pelos livros dela, mas conheço, já estudei bastante por eles, e conheço também o Bruno, que é um grande amigo que trabalhou na elaboração da tese, conversei com ele antes do encontro, então queria fazer aqui o registro, o cumprimento pelo trabalho, né, o agradecimento aí pela confiança e o elogio público. Peço desculpas pelo esquecimento antes, mas como não havia conversado, não havia, né, feito isso, mas muito obrigado. Obrigado, Glauter. Bom, gente, está aberto aqui para a gente levantando a mão. Vou passar para a Bárbara. Aqui? Alguém levantou a mão? Passo para a Cleonice, então. Cleonice e a Adriana, na sequência. Bom, em primeiro lugar, realmente, boa tarde a todos. Quero agradecer muito, em nome do IBC CRIM, e pelo convite, pela possibilidade de participar. Então, muito obrigado, William, Camila, Guilherme também por esta, né, na verdade, integração. E gostaria de ressaltar uma coisa que agora, como todo mundo estava falando, que me chamou bastante atenção, é a participação do IBC CRIM e que, na verdade, a tese que foi aprovada, claro que nós temos um departamento bastante forte e importante, com um trabalho muito importante, que é da infância e juventude, e especialmente nas medidas socioeducativas, mas que não é a sua essência, né? O IBC CRIM, na sua essência criminal, não teve a sua tese aprovada, mas isso também não tem importância, não é nesse aspecto, estou dizendo só da grande importância da participação da sociedade civil, porque a tese trazida pelo IBC CRIM foi uma tese trazida para o sistema socioeducativo, que não havia nenhuma outra tese apresentada no sistema socioeducativo, e que foi aprovada, duas foram bastante discutidas, sendo uma aprovada e a outra será aprovada no próximo, eu tenho certeza que nós vamos participar no próximo e vamos defendê-la novamente, mas o que chamou a atenção foi essa interdisciplinariedade, na verdade, especialmente se tratando do sistema socioeducativo, porque a infância e juventude, ela tem um trabalho extremamente importante e relevante, especialmente quando a gente fala das medidas da infância, mas não do adolescente
autor de ato infracional. Então, acho que foi um dos ganhos que eu gostaria de ressaltar, né? Quer dizer, conseguimos trazer o sistema socioeducativo num outro patamar de discussão e ganhando uma grande importância, porque o sistema socioeducativo ele fica um pouco no limbo, né? Ele não é direito criminal, ele não é direito civil, ele é punitivo, ele não é punitivo, onde ele está? E aí, de qualquer forma, como nós vamos discutir esse sistema. E isso acho que mostra a importância da participação da sociedade civil. Então, esta era a primeira, claro, agradecendo a possibilidade de participação, mas destacar esta relevância de trazer a discussão e ganhando uma certa dignidade que ele merece, a discussão do sistema socioeducativo. E aí, se tratando do sistema socioeducativo, mais ainda a tese que foi aprovada, porque a tese que foi aprovada foi relativa à doença mental. Então, mais uma vez, mostra essa interdisciplinariedade, né? Porque, na verdade, o que nós estamos tratando é de uma discussão que, para o adolescente, ele tem, na verdade, um tratamento muito mais rigoroso do que o adulto. E isso, em diversos momentos, a gente percebe isso no sistema socioeducativo. E aqui mais ainda, porque o adolescente que tem uma deficiência psicossocial, ele é colocado na unidade experimental de saúde, se tratando de São Paulo, que ela é um grande problema, e fica lá como uma medida de interdição, quer dizer, ele fica privado da liberdade por meio de uma interdição civil, sem um aspecto penal, mas vinculado a um ato infracional. Quer dizer, é uma coisa muito estranha, e conseguimos discutir isso, e essa discussão, a Camila contou, e nós participamos um pouco, acompanhou, foi muito bem discutido, houve grande, preocupação, e foi aprovada esta tese, né, que assegurará ao adolescente com deficiência psicossocial, a quem se atribua ato infracional, um tratamento individual e especializado, mas na rede pública de saúde, sem que ele tenha uma privação de liberdade. Então, o salto eu acho que o salto que se dará para o sistema socioeducativo com esta tese, se aprovada ao final, será muito grande. Então, acho que assim, ganhamos todos. Ganhamos a sociedade civil por ter essa possibilidade de participar, ganha o sistema socioeducativo, o sistema de saúde, a defensoria, enfim, acho que é uma coisa que eu realmente fiquei muito feliz em saber que esta tese do sistema socioeducativo foi aprovada. As duas outras teses que nós apresentamos do sistema socioeducativo não foram aprovadas, e eu disse ainda, porque especialmente a de tráfico de drogas ainda será na próxima, que discute o tráfico de droga não como um ato infracional, mas sendo considerado como um dos piores trabalhos que se pode atribuir à infância e juventude, e ele ser, digamos, entre aspas, despenalizado, né, mas não ser imputado uma medida socioeducativa, na verdade, e sim uma medida protetiva. Então, esta foi bastante discutida, quem sabe no próximo, e a outra foi a extinção da medida do adolescente que cumpre medida socioeducativa, passa pelo sistema prisional, quando ele retorna para o sistema socioeducativo, ter a sua medida extinta e não voltar para o sistema socioeducativo, que hoje, isto, por incrível que pareça, acontece. Então, se isto fosse levado como teses institucionais da Defensoria Pública, o impacto que isso traria para o sistema socioeducativo em São Paulo e para também o sistema socioeducativo nacional seria significativo, porque você, evidentemente, conseguiria diminuir o número de adolescentes internados e no sistema socioeducativo. E uma na área criminal, que nós apresentamos, que não foi aprovada, mas discutia-se a prova testemunhal, quando a única prova testemunhal é do próprio agente policial que efetuou a prisão, mas esta é uma outra discussão que haverá tempo também de discutirmos. Mas essas foram as 4 teses que o IBCCRIM apresentou. Acho que teses relevantes e teses importantes. Com o sistema socioeducativo, em particular, ficamos muito satisfeitos pela acolhida das teses,
por ter fomos os únicos que apresentamos nesta área, ter sido aprovada, né? E agradeço realmente aí o apoio da Camila, do Glauter, que também participou e nos defendeu, mas, Glauter, assim, realmente não é muito agradável saber que você só me conhece pelos livros, dá a impressão que eu sou muito velha, entendeu? Mas, olha, eu existo, viu? Eu não tenho culpa se o livro é muito bom, Cleonice, desculpa. Eu existo, obrigada, mas eu existo. Obrigada pelo elogio, mas, enfim, agradecemos muito essa participação do IBCCRIM, esperamos manter essa parceria em outros projetos, em outros trabalhos, porque foi para o IBCCRIM também muito bom, para o Departamento de Infância e Juventude, que faz um trabalho muito importante no IBCCRIM, foi muito importante termos discutido isso e termos aprovado. Então, mais uma vez, muito obrigada. E o IBCCRIM estará sempre aí em todos os outros projetos com a Defensoria, mas esse é diferente, né? Porque esse é por meio da ouvidoria e não nos trabalhos propriamente, que sempre foram feitos junto com a Defensoria pelo IBCCRIM, essa parceria, espero que ela seja duradoura e por muito tempo, mas, mais uma vez, muito obrigada, William, Camila, com quem mais eu mantive contato, né, por este trabalho, e espero que ela seja aprovada ao final. Obrigado, Cleonice. Eu me lembro, eu vou falar, depois ao final eu faço comentários gerais, mas passando então para a Adriana. Adriana, para falar. Obrigada. Deixa eu só baixar minha mãozinha aqui. Também, antes de começar, também cumprimento umas carinhas queridas aí da Isabela e do Tuco, Camila, que já conheço aí de longa data. Também estou muito contente de estar aqui representando a ACT Promoção da Saúde. Sem dúvida, louvável a abertura da participação da sociedade civil em todo esse processo, principalmente nesse contexto que a gente está, né, que cada vez mais a sociedade civil tem menos espaço, né, nos espaços públicos, então realmente é louvável e é enriquecedor para ambas as partes, né, porque a sociedade civil, ela é especializada, né, nos temas em que atua aí de interesse público, então pode contribuir para um trabalho, pode contribuir de forma qualificada para o trabalho da Defensoria, do Ministério Público, então em nome da ACT também agradeço a oportunidade, agradeço a Camila aí pelo incansável trabalho, a paciência de esperar o envio dos vídeos, ela foi muito persistente, obrigada também William, obrigada Guilherme, pela abertura aí da nossa participação. Então, parabenizando e agradecendo. Bom, a gente apresentou 3 teses, né? Então, a CT, eu não sei se todo mundo conhece, mas a gente trabalha com controle do tabaco desde 2007, né, por meio ali de um tratado internacional, que se chama Convenção Quadro para Controle do Tabaco, e também, a partir de 2014, a gente começou a trabalhar com a promoção da alimentação adequada e saudável. Especificamente aqui, né, o tema que eu trouxe é relacionado à publicidade por conta dos alimentos ultraprocessados, notadamente para crianças. Então, eu vou começar com essa tese que a gente apresentou, até reconhecendo aqui o protagonismo do Alana nesse tema, né, da publicidade infantil, e a gente contribui nesse, vamos dizer assim, nesse recorte da alimentação dos alimentos ultraprocessados. Nós apresentamos, então, uma tese da proibição da propaganda, da comunicação mercadológica, né, a crianças, acho que o Alana também apresentou uma tese parecida, e eu sei que as nossas 3 teses não foram aprovadas, mas eu também soube pela Camila que foi objeto de muito debate, então isso também deixou a gente muito contente com a perspectiva, né, de prosseguir, de seguir aí numa parceria, contribuindo aí com o trabalho da Defensoria. E os outros 2 temas são relacionados a tabaco. O primeiro deles é a questão da publicidade. A gente sabe que a indústria do tabaco, ela descumpre sistematicamente a restrição de propaganda comercial que existe na legislação. Hoje ela só pode expor os maços nas embalagens, ela não pode pôr painel, cartaz, luminoso, inclusive ela nem pode deixar perto de bala e chocolate, que são produtos ali para crianças, e isso não é cumprido. Os órgãos de fiscalização mais atuantes, o órgão, né, mais atuante seria a Anvisa, que tem diversas limitações aí, de recursos, de pessoal e financeiro. Então, acho que seria mais a Defensoria um ator importante. Então, eu sei que também
também, como a Camila me passou, esses temas não são novos para a Procuradoria, para a Defensoria, desculpa, para a Defensoria, e também porque a gente, né, é um primeiro contato que fazemos aí com relação a esses temas, mas com uma perspectiva, né, porque as crianças e jovens são muito afetados por primeiro que 80% das pessoas começam a fumar antes dos 18 anos, então aí uma atenção muito grande para um produto que não é só um suco de laranja, ele causa dependência, risco de morte. Então, uma outra tese foi nesse sentido, e a terceira tese foi com relação aos dispositivos eletrônicos para fumar, cigarros eletrônicos, produtos de tabaco aquecido, que hoje são proibidos de serem comercializados e não pode ter propaganda comercial também. Mas a gente tem visto isso acontecer em redes sociais, venda na internet, Mercado Livre, em tabacarias, todas as plataformas de comércio eletrônico, aplicativos de entrega, e isso, pela nossa última pesquisa da Datafolha, já mostra que é realmente uma fonte um meio realmente de aquisição desses produtos. 11% dos jovens que consomem esses produtos eletrônicos compram pela internet. Então, também uma atuação importante nessa área se faz necessária aí por parte da Defensoria. Então, embora as teses não tenham sido aprovadas, a gente ficou feliz pela oportunidade e pelos desdobramentos, né, que a gente pode ter a partir dali. Então é isso, passo a palavra e agradeço novamente. Obrigado, Adriana. Bom, o pessoal está aberto ainda aqui, as mãos levantadas. A Bárbara e depois, na sequência, o Antônio e o André. Bárbara. Obrigada, William. Bom, queria começar, na verdade, agradecendo a oportunidade de participar desse processo, assim como todos os outros já comentaram. Eu queria reforçar os meus parabéns a essa iniciativa da Ouvidoria da Defensoria Pública. Foi uma experiência muito, muito interessante participar e elaborar essas teses e, enfim, o nosso intuito é realmente que o debate sobre essas questões que foram colocadas avance, né? E não sei quem, enfim, é familiarizado com o trabalho do Internet Lab, eu sou coordenadora de pesquisa do Internet Lab, e nós somos uma associação de pesquisa em Direito e Tecnologia. E uma das nossas preocupações, né, especificamente na área de privacidade e vigilância, que é a que eu atuo, é justamente como novas tecnologias têm sido absorvidas pelas dinâmicas de investigação e de persecução penal, e como que garantias penais têm que ser atualizadas ou reconsideradas, pensando nas novas possibilidades trazidas para essa tecnologia, né? Então, como que a gente pensa as garantias penais nesses novos contextos, né, de tecnologias que são cada vez mais avançadas. E aí, nessa linha, nós apresentamos duas teses. A primeira delas foi relacionada à obtenção de celulares ou dispositivos eletrônicos obtidos em caso de flagrante, né, por autoridades policiais em caso de flagrante. E a tese é de que seria necessária ordem judicial para que o acesso a esses celulares ou dispositivos eletrônicos ocorresse. Né? Isso vem de uma questão que tem sido, na verdade, tratada pela jurisprudência, que muitas vezes acontece de aceitarem o consentimento da pessoa investigada como justificativa para esse acesso. Mas o que nós criticamos nesse caso é justamente o fato de que esse consentimento, nesses casos, ele é viciado, uma vez que a pessoa está sendo coagida para fornecer as suas informações e entregar o seu celular, né? Então, aí, em desacordo com o que prevê a necessidade de um consentimento livre, informado, de acordo com a Lei de Proteção de Dados. E a outra tese se relaciona ao uso de dados de geolocalização obtidos sem a individualização de suspeitos, né, o que tem se tornado mais comum em casos de investigação especulativa, em que se faz uma busca reversa para saber quem que vai ser o suspeito a partir da localização daquele indivíduo, onde ele estava naquele momento. E aí o problema disso é justamente a abrangência dessas informações, né, que são muitas vezes obtidas e requisitadas em um escopo muito grande de tempo, ou em uma localização que é bastante expressiva, e aí uma pessoa que apenas mora, ou transita, ou, enfim, trabalha num determinado local, pode, então, ser considerada enquanto suspeita de um crime e ter o sigilo das suas informações quebrado, né? E aí também, em desacordo até mesmo com, enfim, questões como, por exemplo, não produzir prova contra si mesmos, né? E, enfim, as duas teses, né, na ocorrência desses encontros não foram aprovadas, mas justamente, como que já foi reforçado por aqui também,
o nosso intuito não é necessariamente que elas sejam aprovadas, claro que isso seria muito, muito legal de acontecer, mas é justamente que esse debate aconteça, né? Justamente que essas questões sejam tratadas nesse cenário, que façam parte de uma agenda de discussões relacionadas ao processo penal e às novas tecnologias. E nesse sentido, enfim, eu queria reforçar o meu agradecimento mesmo a toda essa experiência, a Camila, a Luísa, a William, que, enfim, acompanharam esse processo mais de perto. E eu também compartilho de uma das sugestões que foi dada, se eu não me engano, pelo Carlos Eduardo, de que seria interessante que a sociedade civil também tivesse a oportunidade, né, de acompanhar eventualmente esses pré-encontros para saber até mesmo quais são os eventuais comentários ou sugestões, né, que podem ser feitas para melhoria e para o enriquecimento dessas teses, né, porque eu acho que o nosso intuito é mesmo que isso seja melhorado, que isso seja compartilhado da melhor maneira possível com todas as pessoas que fazem parte desse processo. E eu acredito que seja isso que eu teria a colocar aqui. Enfim, reforço meus parabéns. Muito obrigada. Obrigado, Bárbara. A gente faz comentários, então, no final. Na sequência, que aparece para mim o Antônio Escrivão e depois o André. Antônio. Vamos lá, então. Vamos renovar aqui o boa noite e também saudar, como disse a Adriana, devolver a saudação, encontrá-la aqui, junto com a Camila, inclusive, alguns trabalhos pretéritos justamente nessa área de uma agenda de participação social em prol da democratização da justiça. Me parece que esse é um ponto que nos trouxe até aqui e que me pareceu relevante, porque essa agenda parece ter entrado, talvez, com alguma potência na sociedade brasileira nos últimos 10 anos. Nós trabalhamos juntas e juntos ali na JusDH, justamente com a Adriana e com a Camila, trabalhando essa perspectiva de uma agenda política de democratização da justiça. Agora, o mais interessante que eu venho aqui celebrar e saudar a iniciativa e o modo como foi conduzido esse processo é justamente que uma das dificuldades nesse processo é saber como fazer isso. Então, é uma agenda que parece algo até evidente, uma sociedade que se projetou há algum tempo como buscando ser livre, justa e solidária, mas o difícil é entender justamente como operacionalizar essas questões, essas agendas, esses desafios programáticos. E o que me chamou a atenção foi justamente que essa iniciativa, em alguma medida, garantiu e conseguiu estabelecer um método, um caminho, operacionalizou esse canal, que é o canal da presença, digamos, institucional da sociedade no sistema de justiça, que eu acho que é um elemento, é um horizonte que continuamente se afasta quando caminhamos até ele. Então, esse é o primeiro elemento que eu acho de realmente saudação, e ressaltando aqui também o trabalho da Camila, não apenas no convite, uma busca ativa importante de incentivo, mas também no feedback. Quer dizer, também trabalhamos, eu aqui comparecendo hoje aqui, através da FIAN, coordenando esse trabalho junto da FIAN, de enunciados jurídicos para o direito à alimentação e nutrição adequada, justamente nesse sentido de entender que é preciso agora debater o modo como a justiça se apresenta nas agendas de direitos humanos, às vezes como uma perspectiva de acesso e às vezes como uma perspectiva de obstáculo à justiça. Então, esse foi o projeto que nos trouxe também a esse diálogo. A FIAN em si não teve, e também aqui através do Direito à Chala na Rua, que é um projeto conjunto que trouxemos essa análise, um livro publicado também recentemente, com 13 enunciados jurídicos, que são teses também de diferentes entidades da advocacia popular, advocacias em direitos humanos, associadas também a uma diversidade indígena, quilombola, sem terra, que foram esses elementos que foram trazidos aqui. As duas teses que chegaram até o encontro, então, foi uma tese que nós ajudamos ali a articular, coordenada com o MST, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, sob a perspectiva dos despejos, aplicação aí da sistemática do direito agrário, constitucional, ao invés do direito civil, nas situações de integração de posse, e uma outra tese, através da Terra de Direitos, também uma grande organização que atua nessa agenda, relacionada à perspectiva dos agrotóxicos, que também foram ambas as teses ao que nos foi relatado, discutidas, porém não aprovadas, mas o importante também é essa perspectiva do debate, do avanço da agenda no interior das instituições do sistema de justiça.
em que pese também alguns elementos que parece que valem a pena ser ainda suscitados, como a perspectiva, inclusive, da questão do agrotóxico. Foi debatido que o Tribunal de Justiça já incorpora a tese do risco integral ao lidar com essas questões, ao passo em que a tese proposta pela Terra de Direitos ela reivindica também a perspectiva da inversão do ônus da prova, né, quando se trata de comprovar se a pessoa foi ou não contaminada e teve dano decorrente do agrotóxico. Sabemos que em situações de direitos econômicos, sociais e culturais, a produção da prova é muito difícil, né? Como conseguir, ela demanda uma perícia técnica, muitas vezes que tem um custo também para ser produzido, mas todos os elementos que ressaltam justamente a importância da iniciativa e o modo como a ouvidoria, junto com a escola, a defensoria, que conseguiu viabilizar esse projeto, estabelecer efetivamente um canal de inserção da sociedade no sistema de justiça. Acho que é um elemento que precisava ser, pelo menos aqui me pareceu, que eu teria de trazer aqui, celebrar e saudar pelo modo, não apenas pela iniciativa, mas realmente o modo como aconteceu, difundindo para outras experiências e apresentando, e desde logo nos colocando aqui, a FIAM, o Direito a Estar na Rua, nessa parceria, para discutir estas teses e outras também, e esses processos de participação social e de efetiva medidas para a democratização da justiça. Obrigado, Antônio. Na sequência é o André. André? Obrigado, William. Boa noite a todos. Eu parabenizo aí pela iniciativa, o William, a Camila, a Luísa, todos da ouvidoria que fizeram essa busca aí por parceiros para oferecer teses, dialogar com a defensoria. Cumprimento também o Dr. Guilherme, que hoje é representando a escola, por criar e manter essa abertura com a sociedade civil. Acho que isso enriquece não só o trabalho da defensoria, mas esse diálogo também enriquece os atores da sociedade civil, da gente poder dialogar com a defensoria, conhecer a posição dos defensores, das defensoras. Então, faço coro aí aos agradecimentos e parabenizo as instituições aí pelo trabalho. A gente propôs aqui pelo CADU e pelo DJ uma tese na área de execução criminal sobre a pena de multa, né? Recentemente houve um julgamento no STJ, um recurso repetitivo, em que o STJ alterou radicalmente a posição anterior, no sentido de que o não pagamento da pena de multa não obstaria a declaração de extinção da punibilidade. Então, a gente tinha situações em que o executado, aí o réu cumpriu a pena e não conseguia pagar a pena de multa, mesmo assim ele dava baixa no processo, e agora a situação é que, não tendo pagamento de multa, ele não vai dar baixa no processo. No Departamento Jurídico de 11 de agosto, a gente atende muita população vulnerável aqui de São Paulo, população de rua, e a gente se depara concretamente no dia a dia como que o processo criminal ele se torna uma barreira aí para a ressocialização dos egressos. E, na nossa opinião, esse novo entendimento do STJ vai dificultar ainda mais esse cenário que já é um cenário caótico, um cenário em que a criminalização terciária realmente empurra as pessoas, os egressos, para a reincidência e impedem que eles, muitas vezes, retomem esses direitos básicos de cidadania. O voto, por exemplo, vai ficar um direito que vai ficar bastante restringido a partir desse novo entendimento. E também a obtenção de certidões negativas, trabalho formal, todos esses direitos sociais que o processo criminal interfere no acesso. Nesse sentido, a gente propôs uma tese de que o não pagamento da multa não impediria a extinção da punibilidade na execução penal se o réu não tiver condições de pagá-la. E oferecemos ali alguns critérios, sem pretensão de esgotar o debate dogmático jurídico, até porque os defensores e as defensoras são conhecidos pela sua criatividade técnica, né? Hoje, no Brasil, eu acho que a gente pode dizer que as defensorias públicas estaduais, pelo menos nessa área criminal que a gente milita mais, são responsáveis pela criação de um número bastante expressivo
de teses junto aos cursos superiores. Vou passar a minha palavra para a Juliana e gostaria de aproveitar que a gente está aqui, vários atores da sociedade civil, chamar a atenção por um problema de fundo que a gente identificou nessa formulação de tese pelo STJ, uma coisa que a gente vem reparando, é que muitas teses de recurso repetitivo do STJ estão acontecendo, estão sendo julgadas sem a participação da sociedade civil. Então, é muito comum que as turmas julguem inúmeros casos de forma equânime, tranquila, e aí, então, eles selecionam um caso, um recurso repetitivo, e dão uma interpretação vigente para todos a partir desse recurso repetitivo, mas sem a participação de atores aí da sociedade civil, sem um maior diálogo. Esse recurso repetitivo que fixou esse julgamento que nos levou a oferecer essa tese se deu nesse contexto. Não houve ali uma participação, foi uma decisão bastante assodada, então eu acho que, como sociedade civil, como defensoria, a gente precisa estar atento a esses movimentos e abrir os nossos espaços lá, buscar esse diálogo e buscar ser ouvido também na hora que essas teses são formuladas pelas cortes superiores. Vou passar a palavra para a Juliana e eu agradeço novamente. Boa noite a todas, todos e todes. André e eu ficamos muito felizes de participar desse processo de formulação e proposição de tese institucional. Para nós foi uma experiência, tanto para mim quanto para ele, a primeira experiência nesse sentido, bastante enriquecedora para as nossas instituições. O André representa o CADU e o DJ, eu o DJ, de poder levar também para a comunidade acadêmica, dos estudantes do DJ, essa discussão e essa possibilidade de participação da sociedade civil. É sempre uma nova fagulha ali de um novo caminho para ser trilhado pelas instituições, né, de indicar essa possibilidade. Para a gente, só isso por si só já vale o esforço, né, de poder estimular os estudantes do DJ a fazerem proposições de acordo com as experiências que passam por lá. As experiências do DJ e da Defensoria Pública são bastante similares. Em relação ao processo em si, da propositura da tese, nós referendamos o que a Bárbara do Internet Lab falou, de que seria também mais enriquecedor ainda se nós pudéssemos presenciar, talvez não participar, porque eu acho que daí a votação das teses é uma coisa bastante institucional da defensoria, mas ao menos presenciar essas discussões, para que, enfim, no caso num primeiro momento de uma não aceitação da tese, uma repropositura possa vir com uma fundamentação diferente, ou, enfim, com um amadurecimento diferente, né? De qualquer forma, essa oportunidade já foi de valor inestimável para a gente reforça o agradecimento e, enfim, e a possibilidade, talvez, de novas participações futuras das nossas instituições. Obrigada, gente. Obrigado, Juliana. Vocês me escutam? Me escutam? Obrigado, Juliana. Tá dando um probleminha aqui para mim. Juliana. Luísa, quer falar alguma coisa? Luísa, que participou também ativamente junto com a Camila, na busca ativa, como disse o Antônio. Deu todo o suporte. Não, acho que só agradecer mesmo, acho que é um privilégio, foi muito importante para nós, enquanto ouvidoria, receber as propostas que vocês da sociedade civil enviaram para a gente. Acho que queria agradecer também a Camila por ter me envolvido nesse processo e agradecer também pela cordialidade de todo mundo, de ter enviado os vídeos. Acho que foi muito bacana, assim, que todo mundo se envolveu bastante nesse processo, e acho que essa reunião vai ser bem importante também para a gente poder incorporar as sugestões de vocês para que nos próximos anos possa ser cada vez melhor e mais participativo. Acho que é isso, William. Obrigado, Luísa. Pessoal, olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que fazer mais reuniões como essa, que a gente começa com um quórum tão grande e a gente consegue, num curto espaço de tempo, fazer com qualidade dar conta de todos os assuntos, né? Bom, eu quero me somar também à fala inicial da Isabela,
que diz que, na verdade, essa reunião a gente está chamando de uma reunião de avaliação, mas é uma reunião de comemoração, né? Uma comemoração da participação social, comemoração da democracia interna na Defensoria Pública. E penso, Guilherme, que a possibilidade da sociedade civil participar também do encontro de teses, que é um encontro de defensores, segue, acho que, um receituário que foi aprovado lá no início da criação da Defensoria Pública, pelo movimento de criação da Defensoria Pública, que imaginou uma instituição aberta, democrática, e que não reproduzisse os mesmos problemas e erros de outros órgãos do sistema de justiça. Portanto, eu acho que, de fato, a Isabela apontou muito bem que nós estamos aqui comemorando algo que foi idealizado muito tempo atrás, quando se pensou a Defensoria Pública em São Paulo. O Glauter acompanhou de maneira muito próxima o evento, porque ele, na verdade, deve ter sido a pessoa que mais defendeu tese no encontro, Glauter, e viu, né? Acho que os debates todos realmente foram muito... houve um acolhimento mesmo, né, por parte da Defensoria Pública da Sociedade, um respeito muito grande em relação às teses que foram apresentadas, e mesmo aquelas que não foram aprovadas, Glauter, houve também uma tentativa de alguma maneira, moldar a tese de uma forma que a tese fosse aproveitada pela Defensoria Pública, né? E ainda, nos apontamentos do Glauter, junto com ele, com todos aqui que fizeram também, todos da sociedade que fizeram os agradecimentos ao Guilherme Pitina, que é o diretor da EDEP, pelo empenho também, Guilherme, de fazer com que esse espaço realmente fosse ocupado, que fosse um espaço rico. Acho que os números demonstram, né, que foi importante. Eu gostaria, além de agradecer o Guilherme, dizer que o Guilherme foi também responsável, porque a proposta da ouvidoria, né, sempre foi de colocar a sociedade civil proponente como a defensora da tese no encontro, né? E quando o Conselho Superior da Defensoria Pública entendeu que talvez não nesse momento, vamos avaliar para saber como é que vai ser, né? E, enfim, vamos, né? Nesse primeiro momento não, mas vamos ver como é que funciona e a gente pode pensar nisso. Mas tão logo houve esse encaminhamento, digamos assim, do Conselho Superior, imediatamente o Guilherme Pitina buscou uma solução alternativa, que foi através dos vídeos, de trazer também a sociedade civil proponente para o centro do debate, expondo a tese, explicando a tese. Isso foi muito rico, né? Porque, além de estar no encontro por meio dos vídeos, esses vídeos também foram amplamente publicizados nas redes sociais da ouvidoria, ficam disponíveis também nos registros do encontro. Então, foi uma solução alternativa construída e encontrada pelo Guilherme, apesar da norma que, nesse primeiro momento, entendeu que não era o caso de estar lá na defesa, né, da tese propriamente dita. O Glauter também colocou uma questão importante, e usou uma palavra que eu gosto muito, Glauter, que é o trabalho dialógico, né? De fato, eu penso que a gente está num momento que a gente não está no momento de estabelecer com a Defensoria Pública espaços de disputas. Outras pessoas também utilizaram, mas é um ambiente realmente de construção conjunta. Há diversos temas sendo trabalhados na sociedade civil. A riqueza das teses que foram apresentadas demonstrou isso. E como o argumento que a gente utilizou para abrir também o encontro foi justamente esse. Olha, existem tantas entidades que têm trabalhado de uma maneira tão ativa também no judiciário, também elegendo a possibilitar que essas entidades participem do encontro de defensores, nada mais é do que permitir que as entidades contribuam com a Defensoria Pública e elejam a Defensoria Pública, né, esse ator que vai mover o seu peso institucional a serviço de algumas causas, que são causas extremamente importantes, caras para a sociedade civil, como essas que foram expressadas nas teses. Bom, eu não vou conseguir comentar aqui todas as falas, mas eu queria passar, para não me alongar em demasia, mas eu gostaria de propor, então, aqui algumas obrigações para a ouvidoria e também para a Escola da Defensoria Pública, e na sequência passo para o Guilherme, para ele também fazer esses comentários da possibilidade de encaminharmos essas propostas a partir da avaliação que foi feita aqui pelas entidades
aqui na nossa reunião. A primeira delas é uma obrigação para a ouvidoria, é a obrigação de continuar mantendo essa diversidade, né? Acho que a diversidade temática nos encontros ficou muito patente isso, enriqueceu o encontro, Guilherme, de defensores, enriqueceu os eventos, né? E penso que essa é uma atribuição e um dos critérios que a ouvidoria tem que continuar mantendo quando pensar nas entidades, porque é isso, como disse o Antônio, né? Houve um processo de busca ativa também por parte da ouvidoria, né? Então, nesse processo de busca ativa, colocar como um critério também a diversidade, porque ganhamos muito, a Defensoria ganhou muito, a sociedade civil, como foi marcado aqui, também ganhou bastante. A outra questão, que é uma atribuição para a ouvidoria, e penso em alguma medida também para a escola da Defensoria Pública, Guilherme, é o formalismo, né? Uma parte das teses não foram recepcionadas em razão da formalidade para você construir uma tese, etc. Né? A ouvidoria sai com a atribuição de fazer um trabalho mais alongado, preliminar, em relação ao formalismo, para vencer e adequar a tese de uma maneira que elas sejam recepcionadas e tenham maior chances de aprovação, vencendo, portanto, esse formalismo, e, por sua vez, a escola também nos ajudar a pensar em como estruturar, né, esse formulário de uma forma, eventualmente com exemplos, com vídeos explicativos, etc., de uma maneira a vencer, a não, digamos assim, a não perder uma tese que no conteúdo é excelente, mas por alguma questão formal acabou não sendo aprovada. A outra, Guilherme, é uma coisa que a gente propôs lá no início e que foi realçado aqui por todos, que é fazer com que, especialmente pelo Carlos Eduardo e pela Bárbara, mas fazer com que o proponente da tese possa participar do evento. Nós tivemos, Cleonice e Bárbara, nós tivemos assim, uma atuação brilhante do Glauter, né? Também do Luciano Santoro, que participou, da Laís também de Figueiredo também participou. Foi uma atuação brilhante de todos, né, na defesa das teses. Mas quem melhor pode falar, né, Glauter? Quem melhor pode falar da tese é quem propôs, né? Quem pode ali, eventualmente... E existe uma outra questão também importante, né, Guilherme, que no encontro de defensores, apesar da tese, às vezes, não estar formatada exatamente como seria o ideal, possibilidade de reformular ali na hora, de uma forma a adequar, ajustar a tese para que ela possa ser votada e ser aprovada. Então, ninguém melhor que o proponente ou a proponente para fazer isso. E nós saímos com essa missão, Guilherme, de dialogar com o Conselho Superior da Defensoria Pública, que estrutura essas normas relacionadas ao encontro de defensores e defensoras, e mostrar que essa é uma reivindicação também da sociedade, não só da ouvidoria, e que nós avaliamos, se assim o Guilherme, eu tenho certeza que o Guilherme avalia, porque nós já conversamos sobre isso, que ganharia muito o evento com a inclusão do proponente no debate e também no debate presencial, né? E também na possibilidade dele mesmo reformular ali na hora. Outra questão, pessoal, do que foi colocado aqui, que é uma missão da escola, da Defensoria Pública, avalio eu, Guilherme, você me secunda na sequência, e da ouvidoria, de aproveitar o que não foi aprovado, né? Como? Enfim, acho que saímos com um encontro de defensores, buscar as entidades que participaram desse e tentar reformular essas teses para que elas sejam debatidas novamente no encontro de defensores, como muito bem pontuou a Cleonice, né? Não foi aprovado, mas nós vamos continuar batendo na porta até ser aprovado, adequando e tal, né? Quase chegando aqui no final dos nossos encaminhamentos, pessoal. O outro desafio, né, o penúltimo desafio, aliás, o antepenúltimo desafio, é fazer reverberar as teses. Eu, Guilherme, já conversamos sobre isso, a Camila já está levando adiante a organização de algumas rodas de conversa. Os temas que foram apresentados, todos, sem exceção, foram de uma riqueza enorme, né? São teses modernas, atuais, né?
Então, da gente continuar pautando isso. A ouvidoria tem uma rede social muito grande, de 6 a 7 mil, acho que já estamos chegando, de militantes dos movimentos sociais que acompanham a ouvidoria, acompanham a nossa agenda. Não raro, as nossas lives são acompanhadas aí por mais de 1.000 pessoas, né? Olha os números. Então, de aproveitar essa rede também e debater publicamente com a sociedade civil as teses que foram apresentadas. E fazer isso em parceria com a Escola de Defensoria Pública, através de seminários, de rodas de conversa, enfim, e outros formatos que possibilitem de, apesar de não ser aprovado como uma tese, o tema continuar reverberando dentro da Defensoria Pública. Como muito bem ativa, né, na formatação de soluções. William, eu acho que está travando. Está travando para todo mundo? Você me Ou só a escuta? minha? Voltou? Voltou. Voltou. O André pontuou muito bem, a Juliana também, a Defensoria Pública é muito criativa, né? Mas esse diálogo, ele pode impulsionar ainda mais essa criatividade, né? Porque é uma otimização de esforços, né? Tanto da sociedade quanto da Defensoria. Então, a gente sai também com essa responsabilidade de promover esses encontros, deixar esse debate público, aprofundar em cada tese que foi debatida aqui no encontro de defensores, numa quadra mais fechada, né? E a gente acaba dando essa publicidade que me parece ser interessante e importante. A outra questão, as teses que foram aprovadas, Guilherme, eu penso que nós temos um observatório importantíssimo, que é a Defensoria Pública, né? E, uma vez aprovada a tese, eu acho que a gente... Voltou? Travou de novo, né? Voltou? Voltou? Voltou, William. Tinha travado de novo. Uma vez aprovado a tese, foi a última coisa que você falou. Obrigado, Luiz. Uma vez aprovada a tese, eu penso que a gente pode eleger a Defensoria Pública como esse observatório, e aí extrair qual foi o impacto da atuação da Defensoria Pública, utilizando essa tese, efetivamente foi incorporada no cotidiano dos defensores, não foi, teve resultado, efetivamente, quais foram os resultados alcançados no judiciário, e tentar estabelecer uma maneira de extrair, Guilherme, esses filtros e partilhar isso com a sociedade civil. Imagino que é uma maneira da gente impulsionar a advocacia estratégia a partir dessa análise de números com teses que a sociedade civil elegeu como importantes a Defensoria Pública incorporar, porque tem um peso adicional grande no judiciário e que pode, de alguma maneira, fazer a diferença com a atuação cotidiana nessas teses. Então, essa é a penúltima proposta, a partir das questões que foram colocadas aqui, e, obviamente, especialmente essa última de monitoramento, dependeria significativamente de um apoio institucional para estabelecer esses filtros de análise, de lançar esse olhar do impacto que essas teses tiveram no judiciário. E a última proposta é a proposta da ouvidoria fazer algumas pontes. Bárbara, Antônio, existe, e a Adriana, existe na Defensoria Pública, o Guilherme testemunha disso, muitos defensores que alguns deles nem estavam no encontro de defensores, né? Mas que se interessam pelas propostas, pela temática que foi trazida para o encontro de defensores pela sociedade civil. Por exemplo, a questão do agrotóxico. Tem um defensor que para nós é uma referência, que atua lá em Taubaté, não sei se você conhece, Antônio, que é o Wagner Giron, que tem uma atuação fortíssima, né, nessa área. Inclusive, eu me lembro que um dos concursos, se não me engano, terceiro ou quarto concurso da Defensoria Pública, foi a prova de concurso da Defensoria, praticamente, que ele era examinador, praticamente foram perguntas relacionadas a isso, né? Ainda, Bárbara, sobre essa questão do uso de tecnologias e tal na área criminal,
na Defensoria Pública de São Paulo eu ainda não conheço, mas certamente o Guilherme conhece, mas conheço o ouvidor do Rio de Janeiro, que é o Guilherme Pimentel, que também tem interesse, se eu não me engano, tem texto escrito sobre isso. Enfim, eu acho que a ouvidoria tem que sair responsável por identificar atores internos na Defensoria Pública que têm interesse na temática e fazer essas pontes, né? Enfim, a gente compartilhar os contatos, sabe, fazer essas pontes, eventualmente fazer uma reunião e aproximar, né, o autor, a autora das teses, dessas pessoas que têm o desejo de continuar debatendo isso, estabelecer formas de como o assunto pode ser amplificado para além do encontro, para além das rodas de conversa, também na defensoria. E saímos com essa obrigação, Camila, então, da gente listar quem são essas pessoas, Guilherme, dentro da defensoria e fazer essa aproximação, uma primeira reunião, um primeiro contato, ainda que a nossa missão seja apenas aproximá-los, né? Então, são essas, a partir das questões que foram colocadas aqui, algumas obrigações que saímos a partir dos pontos destacados pelas pessoas da sociedade civil que fizeram os apontamentos. Eu passo para o Guilherme e, na sequência, gente, fiquem à vontade para ampliar ou reformular essa lista de propostas que eu desenhei aqui nessa nossa conversa inicial. Passo para o Guilherme e depois, se alguém quiser colocar e reformular ou fazer algum apontamento em relação a esses encaminhamentos, está aberto também, tá? Então, Guilherme, para suas colocações a partir dos pontos aqui de listados como encaminhamento. Bom, William, diante de tudo que você colocou e todos colocaram, né, eu fui refletindo que eu acredito que a forma como foi conduzida, né, todos elogiaram merecidamente, e isso envolve a sua proatividade à frente da ouvidoria, junto com todos os integrantes, os elogios quando cabíveis e também as críticas construtivas quando são pertinentes, né, como tem feito aqui e sempre faz. E esse é o perfil que eu busco também adotar à frente da escola. Acho que por isso a gente tem tanta sintonia nesse trabalho e acho que tudo que aconteceu foi uma experiência concreta, vendo essa postura toda em andamento, né? Então, estou aqui à disposição. Acho que foi muito pertinente todas as observações que você fez agora ao final. A questão da participação, como você falou, né? Eu busquei mesmo, vamos apresentar o vídeo, que é uma forma de participação ainda que indireta, mas eu pessoalmente acho que tem que participar mesmo. Isso eu já falei para o William de forma clara e acho que eu tenho um compromisso aqui em ajudá-lo com isso, para trazer isso para a instituição, né? Para ter essa presença de fato. Quando a gente abre democraticamente o diálogo, né? Ele tem que ser até o final, digamos assim, não pode ficar na metade. Então, acho que esse é o caminho mesmo e conta comigo para a gente buscar trazer essa experiência exitosa, mas que ela ainda está incompleta e que acho que agora é o momento de chegar até o final para a gente aperfeiçoar isso, né? Outra questão que eu queria colocar rapidamente, no artigo 134 da Constituição, né? A Defensoria é um instrumento do regime democrático, né? Que foi muito falado aqui. E então acho que esse é o nosso papel e esse foi uma experiência democrática muito válida, né? E esse é o nosso dever enquanto instituição. Por isso que isso tem que ser uma premissa que não deve ficar lá na criação da defensoria, como você colocou, a Isabela também, mas ser retroalimentada ao longo, né, da instituição, do seu desenvolvimento, e ser retroalimentada gradativamente ao longo de toda a existência, porque não pode ficar essa participação ali esquecida no passado, né? Ela tem que ser sempre atual, constante, e acho que esse foi um exemplo que a gente conseguiu fazer aqui todos em conjunto. Então, a fala da Isabela, principalmente, né, do Conselho Consultivo, da Instituição, nesse sentido, é muito válida. Falou que a Defensoria está honrando a si mesma de alguma forma, e é por esse motivo, né, e eu concordo muito com essa fala. Outra questão rápida aqui, do que o André colocou, né, a importância da litigância estratégica em Brasília, nos tribunais superiores. A gente tem uma representação, André, não sei se você sabe, né, mas tem 3 defensores atualmente que estão lá, e o núcleo de segunda instância faz essa ponte também importante para a gente buscar que essas teses institucionais e esse acompanhamento de demandas repetitivas, súmulas, a gente consiga, né? Não são todas as defensorias do Brasil que têm essa representação em Brasília. Há um grupo já de São Paulo e de outros estados, mas é extremamente estratégico essa representação lá, né, para fazer essa ponte. E se você quiser, depois a gente faz esse contato também junto com esses defensores que estão lá, para a gente trabalhar em conjunto, porque
essas audiências públicas, essa figura da amicus curiae, a defensoria como custos vulneráveis, né? Isso tudo amplia o debate em situações que às vezes passam desapercebidas e dão um impacto muito negativo, muitas vezes, às pessoas vulneráveis, assim como podem trazer questões muito positivas caso haja participação e essa visão da defensoria com as entidades sendo propagada ali em Brasília, né? E por fim, a escola da defensoria tem um material escrito, né, que são as revistas e os cadernos. E nesses cadernos, eu tenho conversado com o William, que a gente tem buscado trazer o tema dos movimentos sociais com as defensorias. Então, aproveitando essa oportunidade, né, queria estender esse convite a todos vocês, para cada um poder apresentar um artigo para compor esse material escrito, que são os cadernos, né? Depois eu passo os detalhes para o William, mas a gente tem uma abertura de chamada ainda em andamento, que é até dia 1º de outubro, mas a gente pode estender um pouco mais, para vocês compartilharem isso conosco, né? Não só essa experiência específica, mas qualquer outro assunto que vocês acharem interessante, que haja essa interseção entre defensoria e sociedade civil, a gente quer estimular isso e esse material escrito tem esse objetivo. Então, deixo aqui esse convite já para todos que estão aqui presentes. Vai ser um prazer receber artigos de vocês, que são publicados e constam depois no site da escola e da defensoria também como material produzido de forma coletiva entre todos. Tá legal? Então, muito obrigado, William, obrigado a todos. A gente está à disposição aqui pela escola para tudo isso que eu coloquei. Obrigado, Guilherme. Só uma dúvida. Essas teses todas que foram apresentadas, elas podem se transformar em artigo e ser propostas também para o caderno, para do dia 1º? Pode também. Pode, claro. Só que para isso a gente teria que estender um pouquinho o prazo, mas pode ser interessante, né? Aproveitar uma tese aprovada e isso ser objeto do artigo, né? Acho válido e a gente podia trabalhar com essa perspectiva. É o mesmo uma tese não apresentada que seja transformada. Claro, exato. Né? Pode ser um dos temas, né? Tá, maravilha, então. Então, a gente apresenta, então, encaminha para todos que participaram essa possibilidade e os critérios lá para escrever, a quem desejar escrever e fazer constar também do caderno da escola, da defensoria. Pessoal, alguém quer fazer alguma sugestão, emendar um pouco aqui essa lista de encaminhamentos? Está aberto. Tranquilo? Então, deixa eu ver aqui, não tem ninguém com a mão levantada. Então, no silêncio, imagino que todos aprovaram aqui os encaminhamentos. Então, mais uma vez, agradecendo aqui, mas fundamentalmente, né, Camila, acho que a gente tem que agradecer a todos e todas que participaram, né, Guilherme, e apresentaram as teses, elegeram esse espaço como um espaço importante, né, a defensoria como um espaço importante, e enriqueceram muito os debates. Certamente, isso vai gerar um avanço grande, sim, Antônio, no sistema de justiça. A longo prazo, certamente, isso terá um impacto grande também, na medida em que esse espaço foi entrando na agenda política dos movimentos sociais também. Obrigado a todas, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, obrigado. Obrigada. Tchau, boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.